Bem-vindos a mais um Conversa de Alto Valor. Hoje vamos perceber que a autoridade nasce da coerência e que os bastidores são muito importantes para decisões e para o caminhar da vida. Nossa entrevistada vai trazer muito sobre isso, sobre a força que ela tem nos bastidores para construir grandes histórias. Antes de chamá-la, eu vou convidar vocês para mais um Minuto Educação, o nosso momento de refletir e nos tornarmos mais inteligentes emocionalmente. Vamos lá! Você já parou para pensar quantas coisas você faz no automático? Muita gente, até talvez que você esteja assistindo a esse programa, você comece a perceber que repete padrões na sua vida financeira, repete padrões nos seus relacionamentos, repete padrões no seu trabalho, muitas repetições vêm acontecendo. E talvez a grande questão aqui não seja aquilo que esteja acontecendo com você, mas exatamente como você se relaciona com tudo isso que te acontece. E a consciência aqui começa quando você se faz essa pergunta. Hoje, então, eu recebo uma mulher que tem mais de 2 décadas de experiência. Ela tem história, ela trabalha em bastidores de eventos, em estrutura profissional, corporativa. Ela também hoje atua dentro da política, ainda que, como ela mesma fala, a política às vezes nos traz uma imagem um pouco pesada, assim, deturpada do que é, e ela consegue transmitir isso de uma forma que traz verdade, valor e essência. Bem-vinda, vem cá, Karen Araújo Proença. Como eu mesmo disse, né, tu já tem mais de 20 anos, para mim sempre estar perto de ti, assim, é gostoso, porque a gente troca experiências, troca bagagem, troca conhecimento. Então é uma caixinha de conhecimento e eu adoro isso. Somos. Antes de começar, a minha pergunta sempre inicial é: quem é a Karen por trás de tudo isso? Qual é a tua essência, teus valores? Quem tu quer mostrar aqui no programa que tu é? Eu acho que nós somos tantas qualidades e habilidades, mas se eu fosse escolher uma palavra, eu diria que é conexão. Eu acho que conexão abrange várias pontas, né? E a Karen tem muitos lados, muitos olhares, né? Então, tem aquela conexão que é contigo mesma, né? Para que tu encontre respostas tuas e te coloquem onde tu queres chegar. Tem as conexões com as pessoas, né? E com as pessoas que tu queres atrair, e para isso tu também tem que estar conectado com os teus valores, ter esses pilares bem consistentes, né? E tem as conexões que são impalpáveis, assim, né? Que moldam e que vão estruturando tudo isso. Então, acho que conexão é tudo para mim hoje, nesse momento, né? E tem outras coisas, né? Conexão é verdade, é transparência, é consistência, é comprometimento. E como é que tu construiu esses valores na tua trajetória? Eu falei que tu tem mais de 20 anos. Assim como eu, não tem problema, a gente gosta de ter essa bagagem gigante que nos construiu. Sim. Mas como esses valores construíram a tua trajetória e como tu foi coletando eles na tua caminhada? Conta um pouquinho para nós da tua caminhada. Então, a bagagem nos traz maturidade, né? Nos traz leveza, nos traz essa consistência que a gente tanto busca. Quando eu olho para minha história, eu vou lá para minha infância, sabe? E eu lembro que já desde muito pequena eu me enxergava, e pequena mesmo, pequena tchutchuca. Eu me enxergava já trabalhando em locais de decisão. Claro que naquela época eu não sabia que era isso, né? Então, ao invés de brincar de boneca, por exemplo, eu pegava um telefone de plástico, de fio na época, né? De fio na época e enciclopédias, porque naquela época nós tínhamos estantes cheios de enciclopédias. E eu brincava de atender o telefone e anotar recados, assim, né? Enfim, e ali era o meu mundo, né? E eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu já queria ir para uma área técnica voltada para administração, enfim, para trabalhar
com executivos em grandes empresas. E aí eu me lembro que meus pais, né, não, vamos fazer magistério, né? E depois fiz. Era muito comum, né, Karen? Muito comum. E filho obediente que era, obedeci, fiz magistério, concluí. E depois me serviu muito, né? Porque eu acabei dando aula e fazendo palestras, isso realmente foi um conhecimento que agregou. Mas eu terminei, então, esse estudo técnico. E aí eu fui fazer o que eu queria, né? Aí não obedeci meu pai queria que eu fosse fizesse direito. E eu escolhi, então, a área de assessoria executiva. E aí, quando eu olho para isso, o que construiu isso, eu me lembro que desde muito pequena eu observava muito, né? O que estava acontecendo na família, enfim, para poder me situar ali, né? Então, era uma família, nós sempre, né, crescemos numa família simples. Então, eu sempre fui muito observadora. E isso eu acho que foi a base e muito organizada, né? Muito comprometida com os meus deveres, né? Aquela coisa de cuidar para ter notas altas, então comprometida com o estudo, comprometida com os meus resultados na escola. E essa base eu acho que estruturou aquilo que eu procuro entregar, que obviamente não é perfeito, né? Mas é a busca Nós não pelo somos melhor. perfeitos, mas é sempre a busca pelo melhor resultado. Com certeza. Né? E olhando sempre o entorno, né? O que é melhor não só para mim, mas para tudo que me cerca. E daí, depois de tudo isso, tu entrou no mundo corporativo e tornou-se a profissional que hoje é. Sim, é interessante isso, porque eu tenho muito presente para mim que quando nós sabemos onde nós queremos chegar, quando a gente consegue visualizar isso com clareza, a sensação que eu tenho é que as portas se abrem, né? Obviamente que a vida, ela não é flat, né? Ela não é linear, né? Nós temos na vida altos e baixos, né? Desafios que a gente precisa vencer, enfim, obstáculos, eventualmente. Mas quando a gente tem clareza, as portas, elas vão se apresentando, né? E é importante que nós estejamos atentos a isso. Então, logo que eu terminei, logo que eu acessei o curso de graduação, em seguida eu já consegui um trabalho, né, um emprego numa empresa bem estruturada. Logo em seguida eu já estava trabalhando na diretoria e eu tinha muita clareza que eu queria trabalhar nos centros de decisão. Eu queria estar lá observando e dando suporte para pessoas que decidem, para pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E a vida foi se mostrando assim, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai quando eu optei pelo curso de assessoria, que ele disse, mas filha, naquela época, né, secretária, tinha um estigma, né, de que a secretária era um trabalho simplório, mas eu enxergava muito mais nisso, né? E eu disse para ele, não, eu não vou ser essa secretária que você percebe, que tu percebes, pai. Eu vou viajar, eu vou fazer grandes eventos, eu vou trabalhar com executivos que realmente têm valor e impactam na vida das pessoas. É lá que eu quero estar. E eu posso dizer que eu cheguei, eu fiz tudo o que eu queria, eu olho para o meu passado profissional até hoje, assim, eu olho para a história e me orgulho disso, sabe? É bom. Não foi sempre fácil, não foi um caminho fácil. É uma construção, É uma Karen? construção, Eu verdade. mesmo ia te perguntar se houve em algum momento que tu teve que te posicionar e gerou desconforto. Não só nessa fase ali de intencionar a tua decisão de profissão, mas ao longo, agora mais perto também. Sim. Tu enxerga que existem momentos realmente que o posicionamento gera desconforto, mas ele é necessário? Sim. As pessoas que convivem comigo, elas dizem que eu sou muito transparente, né? O meu olhar fala. E isso é uma coisa que às vezes eu tento segurar, mas não é muito fácil, porque o meu rosto tem uma expressão forte, assim, o meu olhar eu sei que é forte. Então, e tem momentos que sim,
A gente precisa se posicionar e nem sempre a gente vai agradar todo mundo, vai gerar desconforto. Mas é importante, eu acho, que entender o porquê daquele posicionamento. Muitas vezes a forma como a gente se expressa gera desconforto em função da nossa percepção de que aquilo precisa ser feito e às vezes precisa ser feito com uma certa urgência que as pessoas que estão em volta não estão percebendo, né? Uhum. E aí tu coloca uma ênfase maior no teu posicionamento e isso gera um desconforto, depois tu precisa ir lá voltar um pouco e dizer, olha, né, fazer o retroceder um pouco, enfim, e fazer esse ajuste de percepção. Mas muitas vezes esse posicionamento, ele vai gerar desconforto por divergência de olhares, né, e às vezes tu precisa defender aquilo que tu acreditas. E aí, obviamente, que algumas pessoas não vão ficar confortáveis, mas se tu acreditas, né, tu vai em frente e o tempo, eu acho que se encarrega, né, a vida vai mostrando, né, o tempo ele se encarrega de trazer a compreensão do porquê daquele posicionamento, a forma como tu conduziste, então, sim, muitas vezes. Daí, quando a gente fala de posicionamento, eu vou também te desafiar a nos falar um pouquinho sobre a questão da mulher na política. Uhum. Eu sei que para ti foi um mundo novo, alguns anos atrás. Sim. E que, infelizmente, a gente tem na política, quando a gente fala em política, a gente tem um estigma, eu penso, que é pensar que é algo deturpado, algo ruim, algo que pode não levar tantos valores, estar tão alinhado com valores. Uhum. E como foi uma Karen que é tão alinhada, entrar nesse mundo e como essa Karen compreende este mundo. Conta um pouquinho para nós. É interessante, né? Eu entrei nesse cenário, nesse segmento político através do cerimonial, né? Tive a chance de trabalhar com uma chefe de cerimonial maravilhosa, né? A Patrícia, minha amiga até hoje, carinho, que me ensinou muito. Eu não tinha experiência com cerimonial público, né? E aprendi muito com aquela equipe. Honro muito, né, o período que eu trabalhei com elas, mas era um cenário diferente de tudo que eu já tinha vivido. O que eu fiz? Eu entrei como aprendiz, né, então naquele cenário, me coloquei realmente como aprendiz para poder, de fato, crescer, né, enfim. Quando a gente olha e hoje eu estou dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Trabalhando num gabinete de um vereador, Ramiro Rosário, querido, excelente. Então, assim, trabalhar na política, quando acessei a política, eu precisei me desarmar desses estigmas, desses preconceitos, de tudo aquilo que eu enxergava de fora, né, de todos aqueles conceitos. Eu baixei a guarda e passei a observar mais do que falar, ouvir mais do que falar. E hoje, né, nesse tempo que eu tenho, que não é há muito tempo, mas são alguns anos, eu posso dizer que existe muita gente boa na política. Que bom. Que bom. Existe muita gente competente na política. E eu acho que para a gente adentrar esse cenário, adentrar esse segmento, é importante que nós nos conectemos, entre a conexão de novo com aquelas pessoas que estão na política e que conversam com os nossos valores. E aí é preciso tu saber quais são os teus valores, né? E entender e se aproximar dessas pessoas. Então, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas com as quais eu me alinho em termos de princípios e valores, né? Senão eu não estaria mais ali, né? É um segmento que precisa de mais técnica, a política precisa de mais técnica,
precisa de muito mais mulheres, porque nós mulheres temos esse olhar sistêmico, né? Esse olhar mais abrangente. Nós podemos contribuir muito com a construção de boas soluções através do nosso olhar. Nós agregamos para bons debates e boas reflexões, né? E o que eu faço hoje me dá muito prazer e muita alegria, né? Eu estou trabalhando com uma equipe que me dá me dá autonomia. Eu tenho a condição de trazer o meu olhar, né? Eu me sinto escutada, me sinto valorizada. Enfim, né? Eu acho que é um ambiente que a gente precisa observar e entender como ele funciona para poder eliminar esses estigmas, né, que grande parte da população tem. Obviamente que tem muito problema, né? Mas nós estamos num ano eleitoral e a gente agora precisa começar a pensar o que a gente vai fazer em outubro, não deixar para decidir lá em outubro. Eu ia mesmo né? te perguntar isso, o que a gente precisa evoluir durante este ano eleitoral? Sobretudo nesse olhar da mulher, realmente. Quando tu fala, eu recordo, assim, que há 15, 20 anos atrás, tínhamos pouquíssimas mulheres dentro do poder público. Pouquíssimas. Sim, tivemos uma governadora, tivemos uma presidente mulher, temos na história do país a presença feminina, mas ela ainda é muito pequena. E hoje, assim, olhando já para este ano eleitoral, para esse posicionamento que a mulher pode ter dentro dessa conversa de construção política do país, o que tu enxerga que pode evoluir? Nós mulheres precisamos entrar, entender, compreender como esse segmento funciona. Nós precisamos buscar informações, como eu fiz, baixar a guarda, sair da posição da vítima do sistema político e passar para a posição de construção de soluções. E a gente precisa buscar a coragem, buscar a vontade para poder entender, né? Então, inclusive, eu posso falar do evento? Deve, já ia ser a próxima pergunta. Inclusive, eu assumi a diretoria de eventos, eu faço parte do Partido Novo, né? Então, assim, eu assumi a diretoria de eventos do Partido Novo, do Diretório Municipal de Porto Alegre, e também a diretoria de eventos do Mulheres pelo Novo no Rio Grande do Sul, né? Mesmo trabalhando no gabinete legislativo, eu faço essas contribuições. Então, agora, no dia 8 de abril, quarta-feira, bem na semana do Fórum da Liberdade, nós vamos realizar um evento chamado Mulher e Política, é o primeiro encontro estadual do Mulheres pelo Novo no Rio Grande do Sul. Mulher e Política, da escuta à presença que decide. Por que nós colocamos essa tagline, né? Essa chamada para o evento? Justamente por isso, nós precisamos sair da posição de escuta para um posicionamento de presença e de decisão. Preciso estar dentro da política para fazer isso? Não, eu não preciso estar, mas eu preciso entender como a política funciona, quais são as pessoas, quais são os representantes políticos que me representam, para que eu possa, através do meu posicionamento, então, influenciar decisões. Então, esse evento ele foi organizado, alicerçado em 4 pilares, que é voz, imagem, influência e conexão. Que é tudo aquilo que nós usamos o tempo inteiro dentro do contexto feminino para nos posicionarmos e para, então, influenciar decisões, seja para defender os nossos negócios, mas também pode ser usado para influenciar decisões nos nossos círculos de conhecimento em relação àquilo que a gente quer para o país daqui para frente, né? Então, eu convido, nós já estamos com pouquíssimos lugares vagos no evento, né? O evento, ele praticamente está lotado já, a gente deve encerrar
o link de inscrições nos próximos dias. Então, quem quiser, né, participar, corra, faça a sua inscrição. E foi pensado para isso. Não é um evento organizado por um partido político só para pessoas que estão na política. É um evento organizado pelo Mulheres pelo Novo para trazer justamente esse entendimento do cenário político atual e fazer com que essas mulheres lideranças, né, que se sentem líderes e que se posicionam, possam, então, levar o seu olhar para o seu entorno, né? Então, essa é a diferença que a gente pode fazer, né? E nós precisamos entrar, nós precisamos realmente tomar lugar na política, né? Estamos indo para o final da nossa entrevista e eu ia justamente te trazer essas perguntas. Que posicionamento hoje tu enxerga e qual o propósito realmente de uma caminhada hoje da mulher dentro da política e dentro do nosso cenário, na verdade, como um todo, né? Nós queremos presença, nós queremos a palavra que se tornou moda, que foi o empoderamento feminino, mas esse empoderamento não pode ser só ganhar uma vaga de trabalho ou ganhar o mesmo valor de salário. Eu não entendo isso, eu entendo realmente que é contribuição, é conexão, como tu trouxe. Então, no teu olhar, o que para a gente encerrar então essa entrevista, o que tu traria realmente como o propósito para essa nova caminhada, esse novo olhar? Eu acho que a intenção, né, está bem relacionado a propósito, a intenção com que tu escolhe um caminho. É verdade, é consistência, né? É a determinação de fazer o que é certo. Né? A gente precisa resgatar esses princípios, esses valores. Então, para mim, nesse momento, o que a Karen quer deixar, né, dentro desse cenário, essa porta que a vida abriu, né, é consistência, inspiração e intenção, verdade e um resgate desses valores, né? É isso que eu tento deixar para as pessoas, né, mostrar para as pessoas que me cercam. Eu gosto muito de uma frase que diz que só existe uma forma de fazer as coisas, né? É o certo. E eu gostei muito quando tu falou isso, porque eu acho que é esse o caminho, então. É fazer o certo. É fazer o certo. Claro que o certo, ele tem aí as suas flexibilidade de acordo com o posicionamento das pessoas. Exatamente. E a gente precisa respeitar isso. Nós somos um país livre, né? Exatamente. Mas certo dentro dos seus valores, buscando aquilo que não vai impactar negativamente. Para mim, o certo é aquilo que não vai impactar negativamente na vida de ninguém e que vai agregar, sabe? Que vai construir. Nós precisamos construir mais. É isso que a gente precisa fazer. Ai, Karen, adorei o nosso papo. Estamos encerrando então a nossa entrevista, mas não acabou ainda o programa. Te convido agora para assistir às nossas curiosidades da semana. O nosso quadro Construindo Saberes, com os nossos 2 Você Sabia. Sempre uma forma de aprendermos um pouquinho com alguma curiosidade de mercados tão diversos. Vamos lá. Você sabia que o esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo humano e ele não se regenera? A saliva é um fator de proteção contra a cárie, ajuda na remineralização e no controle do pH bucal. Só o doce que causa cárie. E você sabia que a infecção dentária pode não doer? Por isso, é muito importante você consultar com o dentista antes que a dor apareça. Esse quadro foi mais uma parceria linda entre a Oralcim Cachoeirinha, Confix, Consultoria e Gestão Empresarial e Tatiane Abreu. Canal Dói? Muita gente se assusta só de escutar essa palavra. Por que será? Porque lembra a dor. Mas, gente, se eu contar que hoje no Você Sabia o canal não dói, sabe o que dói? Dói a infecção,
o processo inflamatório do próprio dente. Portanto, o tratamento é justamente para aliviar essa dor. Hoje, graças a Deus, a odontologia evoluiu e está muito mais moderna, proporcionando uma anestesia mais tranquila dos pacientes e um procedimento ainda mais tranquilo. Gente, na Oral Sim de Cachoeirinha você encontra tudo isso, além de profissionais qualificados na área de endodontia. Você encontra também todos os materiais e equipamentos modernos, como raio-x, tomografia, scanner 3D, além de tudo, um tratamento humanizado. Portanto, eu falo, canal não dói. Faça sem medo, porque a maior dor é você perder o seu dente. Esse quadro é mais uma parceria entre a Oral Sim de Cachoeirinha com o Fix Gestão Empresarial, Tatiane Abreu, e eu aqui, Andressa Ross. Então, hoje a gente viu que tem gente que organiza eventos e tem gente que organiza caminhos. A Karen escolheu organizar caminhos realmente, né? Ir para um âmbito diferenciado, ir para um âmbito realmente que pode influenciar na caminhada política, mas na caminhada do dia a dia de todas as pessoas, eu diria. Eu te agradeço muito por essa tua escolha. Te agradeço muito por tu estar presente hoje aqui. Foi um grande prazer te entrevistar. Obrigada mesmo. Tu é uma grande amiga para mim. E eu acho que realmente os teus valores, os teus propósitos, eles precisam ser propagados. Obrigado. Deixa para nós mais uma vez aí um recadinho e o convite para esse evento de novo, ainda que talvez estejam com vagas esgotadas, mas o convite pelo menos para acompanhar as redes e perceber do que ele está comunicando. Isso. Eu agradeço o convite, agradeço o privilégio de estar aqui contigo. Fico muito feliz com a tua trajetória também, tenho te acompanhado. A gente sabe que é uma construção diária, né? Se desafiando o tempo todo. Fico muito feliz de fazer parte disso. Muito obrigada. Deixo aqui, então, uma mensagem de que é possível, sim, fazer a diferença, mesmo em ambientes que nos parecem desafiadores ou não tão positivos. Quero convidar, né, quem está nos assistindo que olhe para esse cenário político com responsabilidade e clareza, né? Nós temos escolhas importantes para fazer esse ano. Procurem o site do a página do Instagram do Mulheres pelo Novo, é Mulheres pelo Novo 30RS no Instagram. Ali tem muita informação sobre o evento, estão todas convidadas, homens também, que se sentirem chamados, né? Obviamente que o público vai ser praticamente todo feminino. E é isso, gente, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada. Bom, estamos encerrando mais um programa Conversas de Alto Valor. Você é sempre bem-vindo na nossa audiência. Acompanhe no nosso Instagram, Conversas de Alto Valor, a nossa página no YouTube também, onde traz os cortes dos programas e o programa na íntegra. E também te peço que tenha uma semana muito abençoada, voltada para Deus, voltada para os teus valores, voltada para os teus propósitos, para que na semana que vem a gente possa estar aqui juntos. Até lá!